Bom dia a todos. Meu nome é Lucas Spadano, sou sócio do Fiário Salles Advogados e, junto com a Andréia Vaz Balaciano, do Mundi Advogados, a gente se propôs a um grande desafio hoje, que é, na próxima hora, cobrir as tendências recentes e as perspectivas para a prática de defesa comercial no Brasil e olhando também para a experiência internacional. E fazendo isso em debate com a nossa autoridade investigadora. Para isso, a gente convidou e tem a honra de contar com a presença do subsecretário de Defesa Comercial e Interesse Público, Fábio Pucci Martins, aqui ao lado, e com o coordenador-geral de Antidumping, Salvaguardas e Apoio ao Exportador, Márcio Issa, ali na ponta do painel. Como o nosso prazo é curto, vou passar diretamente para o Fábio e para o Márcio, que vão fazer inicialmente uma apresentação, um panorama geral, né, sobre o tema. Depois, a Andréia vai conduzir um debate sobre subsídios, medidas compensatórias e salvaguardas. E, por fim, eu volto para falar de antidumping com foco em revisões de final de período. Então, passo diretamente aí para os senhores. Acho que o Márcio aqui vai começar, não é isso? Obrigado. Alô. Bom dia, pessoal. Como o Lucas já adiantou, meu nome é Márcio, né? Sou coordenador-geral de Antidumping, Salvaguardas e Apoio Exportador atualmente. A ideia da apresentação aqui é a gente fazer, primeiramente, uma brevíssima conceituação do que é defesa comercial, principalmente para aquela parte do público que ainda não travou nenhum contato direto com essa matéria, né? Que, embora seja muito específica, é extremamente relevante para os fluxos globais de comércio, né? Em seguida, a gente traçar um panorama de como a defesa comercial tem sido praticada pelo mundo e, por último, como essa prática tem afetado especialmente o Brasil. Tá? Salvos pelo intervalo, né? Estava quase chamando a doutora Vera para continuar as histórias de Genebra, mas deu certo. Bom, então, continuando de onde nós tínhamos parado, né, na breve conceituação, quando a gente fala de medidas de defesa comercial, a gente está falando basicamente, para quem ainda não conhece, de 3 tipos de medidas. Especificamente, as medidas antidumping, as medidas compensatórias e as medidas de salvaguardas. Tá? As medidas antidumping, elas visam a combater uma prática desleal de comércio, chamada de dumping, que, ao contrário do que a gente costuma ouvir em muitos lugares, às vezes inclusive na escola, não significa venda abaixo do custo, certo? Então, a prática de dumping ela é caracterizada por uma venda, por uma exportação, a um preço inferior ao que a gente chama de valor normal. Então, para trazer um exemplo aqui um pouco mais concreto, imagine que um determinado produtor, num país X, fabrica um produto como garrafas térmicas, tá? E vende esse produto no seu mercado de origem a $10 por unidade. Se esse mesmo exportador exporta esse produto a $8, nós consideramos que ele está praticando um dumping, que é uma diferenciação de preços por mercado, e é considerada uma prática desleal, de acordo com a normativa multilateral. Bom, se essa prática, se as exportações estiverem causando dano à indústria, digamos, brasileira que fabrica garrafas térmicas, o governo brasileiro pode aplicar uma medida de proteção chamada medida antidumping, que nada mais é do que uma tarifa extra que vai ser paga quando uma garrafa térmica foi importada daquele produtor. Certo? Então, além dos tributos incidentes na operação normal de importação, haverá também uma taxa a título de medida antidumping. Além da medida antidumping, nós temos também a medida compensatória, que ela é semelhante, mas ela visa combater uma outra prática desleal de comércio, que é o subsídio governamental específico para determinados setores. Então, novamente, se a gente tiver um subsídio governamental específico sendo concedido, que está causando dano à indústria que produz um produto similar no país importador, nós podemos também aplicar uma medida compensatória, que é aplicada de forma semelhante por meio de uma elevação tarifária. Tá? E, por último, nós temos a medida de salvaguarda, que das 3 é, digamos assim, a mais diferentona, né? A medida de salvaguarda ela tem uma característica bem peculiar de não combater uma prática desleal de comércio, mas servir ao propósito de frear um surto inesperado de importações. Porém, essas importações elas não estão, em princípio, eivadas por nenhuma prática desleal de comércio. Tá? Então, para pontuar aqui algumas diferenças entre os instrumentos, os 2 primeiros, medidas antidumping e compensatórias, se prestam a combater práticas desleais, enquanto a medida de salvaguarda não, se presta a combater um surto inesperado de importações, digamos, normais. Tá? A medida antidumping e a medida compensatória são aplicadas por meio de uma elevação tarifária, enquanto a medida de salvaguarda também pode ser aplicada por meio de uma
uma elevação tarifária, mas também pode assumir outras formas, como inclusive restrições quantitativas, né, que são bem mais gravosas para o comércio, né, são bem mais impeditivas. Bom, mais recentemente nós tivemos aqui um novo tipo de medida, que não é bem uma medida de defesa comercial, mas se assemelha muito por seus efeitos a uma medida de salvaguarda. Que é praticada, esse tipo de medida é praticada basicamente pelos Estados Unidos, surgiu há pouco tempo. E o que é que acontece? Os Estados Unidos têm, em sua legislação de comércio internacional, uma seção, que é a seção 232, que permite a imposição de restrições às suas importações com o fito de garantir a segurança nacional. E os Estados Unidos têm utilizado esses dispositivos para impor restrições a importações, por exemplo, de produtos de aço e de alumínio, e, inclusive por meio de restrições quantitativas. Então, embora não seja exatamente uma medida de defesa comercial, dada a semelhança que essa medida possui com a medida de salvaguarda, nós, na SDCOM, temos acompanhado de perto a evolução da aplicação dessas medidas. Bom, feita essa breve conceituação, a gente passa agora para um panorama de como o mundo tem praticado a defesa comercial. E eu trago aqui um primeiro gráfico que eu acho bastante interessante, porque ele é muito rico de informações. Certo? A gente tem aqui a evolução de investigações originais iniciadas pelo mundo desde 1995, quando se deu o funcionamento da OMC, né, o início do funcionamento da OMC, até 2020. Então, o primeiro aspecto que a gente pode observar aqui, em azul, a gente tem as medidas antidumping, as investigações de dumping, né, em vermelho, as investigações de subsídios tendentes à aplicação de medida compensatória, e em verde, as investigações de salvaguarda. Então, o primeiro aspecto que se torna claro a partir desse gráfico é uma predominância quase absoluta das investigações de dumping. As investigações de dumping são... a medida antidumping é o instrumento mais tradicional e mais utilizado pelo mundo, não só em termos de investigações iniciadas, mas também em medidas aplicadas, como a gente verá mais à frente. Tá? Mais recentemente, a gente pode ver aqui um alargamento da área em vermelho, o que significa que os países têm começado a utilizar mais um pouco as investigações de subsídios, tá? E a de salvaguarda em menor proporção e com alguma oscilação, mas também com a tendência de aumento, se a gente olhar no longo prazo. Tá? Mas, além disso, esse gráfico também ele fornece outros tipos de informação. A gente pode notar aqui, primeiramente, que desde 1995 a gente tem um crescimento na utilização desses instrumentos, né, de uma forma geral, considerando aqui as 3 medidas, passando de um patamar de 50 investigações em 1995 para aproximadamente 420 em 2020, né, 422, se não estou enganado. E a gente nota também que essa evolução ela não é, digamos, linear. A gente tem alguns picos aqui, alguns momentos, em que ocorre uma grande elevação na utilização dos instrumentos. E a gente pode se perguntar por que isso acontece. Né? A literatura econômica especializada ela nos fornece algumas dicas, né, sobre por que isso pode estar acontecendo. Então, há uma correlação na literatura sobre crises econômicas globais e um recrudescimento do protecionismo. E aqui eu falo protecionismo de uma forma ampla, tá? Sem sentido pejorativo ou negativo. Tá? E a gente buscou investigar, tentar uma comprovação empírica sobre se isso aqui está acontecendo. E o resultado é bastante interessante. Vejamos aqui. O primeiro pico que nós observamos aqui no gráfico, ele coincide ali com o período em que houve a crise nos tigres asiáticos, né, começando em 1997, a partir da Tailândia, principalmente, se alastrando pelo mundo. Em seguida, a gente tem a crise da bolha da internet, das empresas .com, iniciada nos Estados Unidos, também mas de alcance global, posteriormente. Passando aqui para 2008, né, já mais fresca nas nossas memórias, a crise dos subprimes americanos, tá, a crise imobiliária. E, por último, nós temos aqui a pandemia de Covid, em que a gente vê uma elevação muito acentuada e muito inclinada do número de investigações de defesa comercial. Alguns de vocês devem ter notado que, deliberadamente, eu pulei alguns dos picos que estavam aqui no meio. E por que eu fiz isso? Porque as crises globais, embora elas ajudem a explicar esses movimentos, elas não são o único fator, aparentemente, que influenciam no aumento, na admissão da utilização dos instrumentos de defesa comercial. Então, se nós voltarmos aqui para esse pico que ocorreu mais ou menos ali entre 2011 e 2013, a gente nota que não houve, pelo menos não na mesma proporção que a das demais crises, uma grande crise global, né, econômica. E a gente foi investigar o que é que aconteceu nesse período.
a gente deu um zoom, né, nesse aumento de importações e foi ver quem foram os países responsáveis por esses aumentos. E é curioso observar que, vejam, o Brasil foi o principal impulsionador, nesse período, das investigações de defesa comercial iniciadas. Sozinho ele respondeu por 28% do aumento de 2011 a 2013 dessas investigações. Tá? O que é que aconteceu em 2013, aqui nesse período, no Brasil? A gente teve aparentemente, um movimento impulsionado por uma crise, mas por uma alteração legislativa. Né? A gente tem que lembrar que, em 2008, a gente teve a edição do decreto 8.058, que é o nosso marco regulatório para investigações de dumping, que promoveu uma modernização intensa nas investigações, né, no modo de proceder para as investigações de dumping. Então, a gente pode conjecturar que alguns outros fatores também podem estar influenciando nesse movimento, como alterações legislativas, crises não globais, mas setoriais ou locais, né, que influenciam ali alguns países, mudanças na orientação política ou econômica de determinados países, efeitos cambiais, entre outros. Tá? E tudo isso para a gente poder refletir sobre o que é que influencia esse comportamento, o que é que a gente pode esperar do futuro, como a gente vai discutir mais à frente no painel. Bom, passando para o próximo gráfico, aqui a gente tem um detalhamento das investigações por setor afetado. Certo? E aqui, eu acredito que todos já notaram, o que chama muita atenção nesse gráfico é um aumento expressivo da área em verde, tá? Que é representada pelo setor de metais, setor siderúrgico. Certo? Então, a gente tem um aumento bem acentuado, mas também queria chamar a atenção, e já dando um spoiler aqui, outros dois setores também são bastante importantes quando a gente fala de defesa comercial, que é o setor de produtos químicos e o setor de resinas, plásticos e borrachas. Né? O setor de químicos está ali em azul, tá? E o setor de resinas em laranja. Então, a gente vê uma persistência muito grande desses três setores, tanto quando a gente fala de investigações iniciadas, quanto a gente fala de medidas aplicadas, medidas em vigor. E aqui uma terceira visão sobre o mesmo dado, né, as investigações iniciadas, a gente vendo aqui quem são os principais países que investigam, que conduzem investigações de dumping, de subsídios e de salvaguardas. Né? Então, a gente tem uma participação muito grande aqui de Estados Unidos e Índia, principalmente, com um alargamento aqui no final do período, e alguns outros países, né, ou blocos, que também fazem grande uso do instrumento, como a União Europeia. E eu não poderia deixar de destacar, obviamente, o Brasil aqui com uma grande participação, especialmente naquele período que eu já mencionei. Certo? Aqui, passando mais rapidamente, a gente tem não investigações iniciadas, mas medidas em vigor, o estoque de medidas em vigor em 31 de dezembro de cada ano. Então, a gente nota aqui um comportamento semelhante, né, com as medidas antidumping predominando fortemente, com cerca de 80%, 90% das medidas aplicadas, seguido das medidas compensatórias, também com alargamento aqui no final do período, e, por último, as medidas de salvaguarda. Aqui também temos um detalhamento dessas medidas em vigor por setor, e novamente nós vimos aqueles três setores, né, que eu já mencionei, siderúrgico, químicos, resinas, plásticos e borrachas, como os grandes protagonistas desse instrumento. Aqui a participação por país, né, das medidas em vigor, nós notamos novamente os Estados Unidos em amarelo, União Europeia em verde, como grandes aplicadores, e a Índia em azul, e o Brasil dividindo o espaço ali com o Canadá entre quarto e quinto lugar. É importante notar aqui que a gente tem, no começo da entrada em vigor da OMC, uma participação ainda maior dos Estados Unidos, da União Europeia, que já eram utilizadores tradicionais de instrumentos de defesa comercial, e, portanto, tinham já uma expertise, tinham uma legislação mais aprimorada. E, com o passar do tempo, outros países vão entrando, inclusive Brasil e Índia, né, que vão aumentando sua participação. Bom, feito esse panorama geral sobre o mundo, a gente passa a ver agora como é que essas medidas e essas investigações passam a afetar o Brasil especificamente, ou seja, como essas medidas aplicadas, essas investigações conduzidas pelo mundo nos afetam. E aqui só uma explicação, a gente optou por trazer apenas as medidas antidumping e compensatórias, porque a salvaguarda ela tem uma característica de ser aplicada contra o mundo inteiro, não contra países específicos. Certo? Então, novamente, aqui a gente vê uma predominância nas investigações, nas medidas em vigor contra o Brasil, das medidas antidumping, certo? Em detrimento das compensatórias. Quando nós fazemos o breakdown dos países que mais aplicam, nossos algozes, né, digamos assim, medidas contra o Brasil, nós vemos aqui a grande participação dos Estados Unidos e Argentina, né, grandes parceiros comerciais do Brasil, seguida aí de Índia, Canadá e México. Em termos de setores afetados,
A gente tem novamente aqueles 3 setores, né? Setor siderúrgico, setor químicos, resinas, plásticos e borrachas, mas aqui, nas medidas contra o Brasil, também aparece em amarelo ali um setor de máquinas e equipamentos elétricos, que inclusive tem investigação em curso atualmente pela Argentina, por exemplo, contra aparelhos elétricos de cozinha, e que acabam nos afetando também. Bom, aqui passando para as investigações iniciadas contra o Brasil, que nos dão uma dica de como o que a gente pode esperar do futuro, melhor do que as medidas em vigor, né? Então a gente tem também predominância das medidas de dumping, com um comportamento bastante cíclico, né? A gente vê nesse gráfico aqui muitos picos e vales, né? Então a gente está sempre com uma oscilação muito grande aqui do número de investigações contra o Brasil. O mesmo gráfico detalhado por país, né? A gente tem novamente aqui os grandes países que investigam o Brasil são Estados Unidos e Argentina, com a participação em menor proporção da Índia. E por último, a gente tem aqui o detalhamento das investigações iniciadas contra o Brasil por setor, e novamente a gente vê aqui o setor de metais em laranja, setor de resinas, plásticos e borrachas em amarelo, e o setor de produtos químicos em ciência são os maiores setores, como eu falei sempre. Aí a gente pode, eventualmente, mais para frente, discutir por quê. Bom, com perdão pela pressa, para a gente tentar cumprir aqui o tempo, era isso que a gente tinha para apresentar, e agradecer a presença de todos e a atenção. Me ouvem? Bom dia. Bom dia a todos. Primeiro, um grande prazer ter recebido esse convite. Queria agradecer especialmente ao convite feito pela Carol, pela André e pelo Lucas para a participação nesse painel, que acho que é uma discussão muito interessante que a gente traz sobre defesa comercial, até para a gente que sai um pouco do dia a dia e ter a oportunidade de refletir um pouco num panorama mais amplo, né, sobre o que vem acontecendo. À luz desse panorama que o Márcio passou muito bem sobre o que acontece no mundo, né, ao longo do tempo com a defesa comercial, eu vou traçar um paralelo com a autoridade, né, com a defesa comercial brasileira ao longo desse tempo. Passando por momentos, né? Então, assim, qual é o primeiro momento da defesa comercial brasileira bastante relevante? 1995, quando se constitui a autoridade comercial, a autoridade de defesa comercial brasileira, quando são feitos os acordos no âmbito da OMC, o Brasil internaliza esses acordos e traz legislação específica com decretos específicos para regulamentar antidumping, subsídios e medidas compensatórias e aplicação de salvaguardas, né? Esses decretos, uma curiosidade, né, vigoraram por muito tempo, mas hoje, desde 2003, a antidumping já tem um novo decreto, 8.058, coincide com aquele momento que o Márcio apresentou aqui anteriormente. Subsídios e medidas compensatórias é algo muito tempestivo, né? A gente tem nesse ano, desde fevereiro, a entrada em vigor do novo decreto, e salvaguardas ainda está em vigor o mesmo decreto desde 1995, e eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente. No segundo momento, o que acontece? Na consolidação do Brasil aí como autoridade de defesa comercial, né? O Brasil passa a utilizar os instrumentos de forma bastante aplicável, né, bastante interessante aí nos fluxos comerciais de importações que acontecem aqui no território brasileiro. O Brasil se torna e é reconhecido como uma das principais autoridades investigadoras no mundo, né? Então são frequentes aí, desde essa época, as cooperações que a gente tem com as grandes autoridades, os grandes países. O Brasil sempre esteve sentado à mesa em posição de igualdade, de respeito e até de consulta sobre práticas com as demais autoridades, né? E uma curiosidade desse período é que foi o momento em que aconteceram as duas únicas aplicações de medidas de salvaguarda, que é o instrumento menos usado, como o Márcio também colocou. Nós tivemos brinquedos e coco ralado como as duas únicas medidas de salvaguarda que foram aplicadas pelo Brasil na história. Terceiro momento que eu gostaria de destacar, em 2013, né, a gente teve o novo decreto antidumping, foi o grande marco que existiu aí, né, a modernização. O Márcio também já comentou um pouco sobre isso. Destaco que isso aconteceu também no contexto de grande priorização para a defesa comercial no Brasil. Então, a defesa comercial era um dos 5 pilares, um dos 5 principais projetos, né, ou metas do plano de governo do Brasil à época. Houve o último concurso público da carreira aqui, que a gente tem como principal carreira para ter servidores trabalhando conosco. Aconteceu em 2013, entraram 60 novas pessoas de uma só vez. Eu e o Márcio somos egressos aí dessa turma, inclusive, né? Então foi um momento muito importante para solidificar
a defesa comercial brasileira, né? E nesse momento, especialmente pelas disposições do Decreto 8.058, já houve uma melhor delimitação e uma evidenciação do interesse público, né? A criação da figura do GTIP, enfim, da possibilidade de fazer essa ponderação que já vem com uma abertura aí desde sempre, né? Na verdade, o interesse público sempre existiu, ele era chamado antes de interesse nacional nos decretos anteriores, né? E no próprio decreto antidumping da OMC já existe sempre a possibilidade da autoridade, mesmo tendo elementos para se aplicar uma medida, fazer uma avaliação, um julgamento sobre seu interesse mais amplo em aplicá-la ou não, né? Próximo momento, estou chamando aqui de a questão do equilíbrio, que na verdade é a questão do desequilíbrio, né, que a gente observa ao longo do tempo. O que acontece desde 2013 até 2015, especialmente, é um grande aumento no número de medidas iniciadas, de novo, resgatando o paralelo com o que o Márcio trouxe anteriormente. Especificamente colocar aqui que o Brasil se consolida em 2013 e 2014 como o maior aplicador de antidumping no mundo nesse período. E a gente, né, levanta uma hipótese, um pensamento sobre, né, se isso faz sentido, né, num contexto em que o fluxo o fluxo comercial, o fluxo de importações, de comércio exterior que o Brasil está sujeito nesse momento não é tão alto, né, em relação aos fluxos que a União Europeia, Índia, Estados Unidos, outros usuários de defesa comercial possuíam. O equilíbrio, né, um momento depois desse impulso nas aplicações, tem também um contraponto, que é o maior recurso, e até, de certa forma, um pouco acentuado, ao recurso de interesse público, né, as intervenções por interesse público, para modulação ou não aplicação de medidas, né. Então, nos últimos anos, ali 2015, 16, 17, 18, cresce muito isso, e com uma particularidade, né, aplicado de uma forma não muito previsível, né? Não processual, não pública. Então as decisões acontecem sem permitir que as partes possam participar do processo, discutir, trazer visões, elementos, contradições, contribuições, né, para que as decisões sejam tomadas. Então o sistema, nesse momento, sofre um pouco com falta de previsibilidade, de transparência, até de segurança jurídica, né, na condução dos processos. E aí a gente vem, né, nesse próximo momento, que é o momento atual que a gente vive aqui, de 2019 a 2022, com o momento que estou chamando aqui de racionalidade e governança, né? Então a gente busca trazer o equilíbrio de novo aqui, né? Então, em relação à aplicação equilibrada de medidas, mas o interesse público também mais estruturado e com o caráter que ele deve ter, né, na nossa visão, que é de excepcionalidade. Deve-se existir o elemento de interesse público quando há uma excepcionalidade que justifique esse tipo de intervenção. Do contrário, o instrumento de defesa comercial existe para ser usado, para corrigir distorções e para ser útil e aplicável aos produtores brasileiros, à indústria brasileira que necessita, né, e que está sofrendo uma concorrência considerada desleal no curso dos seus negócios, né? Então, aumentamos racionalidade, aumentamos transparência, previsibilidade e segurança jurídica nesse momento. Por meio de que tipo de iniciativas, aqui para destacar algumas, né? Tem várias ações que a gente vem desenvolvendo aí nesses últimos anos. Destaco, então, em caráter normativo, né? Então, a portaria CSEX 13, em 2020, que estabelece regras claras, procedimentos claros para avaliação de interesse público. O interesse público vem para dentro da SDCOM, em termos de equipe, de pessoas e de condução de um processo em paralelo à investigação de defesa comercial, né? 2021/2022, o novo decreto de medidas compensatórias, né, subsídios, ele é publicado em 2021, com início de efeitos em fevereiro desse ano. E a questão da governança, né, acho que houve um enorme esforço na linha da transparência e da previsibilidade, né. A gente tem a publicação de guias para praticamente tudo que a gente faz, né, que melhor detalham os normativos, que melhor esclarecem como se entende, como se aplicam e como se pode utilizar os instrumentos, né. 2021 também destaco ali as portarias aplicáveis a revisões de final de período, em que a gente detalha procedimentos que já estavam previstos desde 2013, lá no decreto 8.058, antidumping, mas que não tinham uma regulamentação, uma delimitação sobre como seriam aplicados, né? Então começa a ter uma regra clara, né, escrita ali, previsível, sobre como a autoridade vai aplicar, como as partes podem solicitar tais tipos de uso desses instrumentos, né? E, por fim, em 2022, destaco também lá a consolidação normativa, né, na linha da clareza, da transparência,
existia uma miríade de documentos, de portarias e circulares que regulamentavam de uma forma, né, que era até difícil de se consultar, de se conhecer todos os instrumentos disponíveis. Então, hoje em dia, existe basicamente uma portaria para cada instrumento, que é extensa, mas detalha todos os tipos de procedimentos aplicáveis aí às investigações. Destacando alguns avanços bem recentes aí já desse ano, então já falei sobre decreto de subsídios e medidas compensatórias. Uma informação bastante interessante, nós estamos com mais ou menos um mês com a nova página de apoio ao exportador brasileiro em nosso site. Nosso site é muito completo, destaco aqui, né? Tem muita informação, a apresentação que nós estamos fazendo aqui vai ser colocada lá, que a gente faz em outros lugares, toda a legislação aplicável, medidas em vigor, investigações, é muito completo, tem muita informação, os guias estão todos lá, eu recomendo para quem tem interesse ou necessidade aí de trabalhar com o tema. O que nós trouxemos recentemente foi uma reorganização aí da página de apoio ao exportador, trazendo as últimas notícias, os últimos acontecimentos, as decisões mais relevantes aí com as autoridades, em que a gente tem atuado ativamente para intervir e buscar um resultado mais favorável para os exportadores brasileiros, e especialmente com os dados, né? Então, hoje a gente tem um painel de dados que diariamente está sendo atualizado para trazer quantas medidas antidumping, os exportadores brasileiros estão sujeitos, de subsídios, salvaguardas e outras medidas, né? Há uma abertura por país, há um detalhamento por produto, então é uma informação, uma ferramenta bastante útil também, que é pública, né? Tornamos pública para uso de todos. Olhando para frente, né? O que tem de perspectivas, o que a gente vem fazendo, o que a gente deve entregar aí como projetos bastante relevantes em breve. Primeiro, nós estamos conduzindo nesse momento uma avaliação de resultado regulatório de toda a normativa que a gente fez para interesse público. Então, em outubro a gente deve ter a publicação aqui do início dos prazos em que isso vai acontecer, e até dezembro a gente deve ter a conclusão dessa avaliação. Basicamente, nós vamos voltar e olhar tudo que nós fizemos em interesse público para trazer segurança, previsibilidade e transparência. Deu certo, atingimos esse objetivo, em essência é isso que nós estamos fazendo agora. Novo decreto de salvaguardas é algo que está em curso, nós seguimos avançando aqui em 2022 e em meados de 2023 devemos caminhar aí para a renovação, para a modernização do último grande decreto aí que falta, né, em relação aos 3 instrumentos, né? E seguimos com esforços constantes para aumentar sempre previsibilidade, segurança jurídica, refinar informações e instrumentos. É isso nesse breve panorama e obrigado aí pela atenção. Obrigada, Fábio. Eu acho que vou ficar de pé, porque ficar de costas é um pouco ruim. Passado esse panorama inicial, uma questão onde foi abordada aqui pelo Márcio e pelo Fábio, a gente vai iniciar o segundo bloco do nosso painel, que é a parte dos debates. Tá? Então, como é que nós organizamos? A gente vai ter uma ponderação dos moderadores, minha e do Lucas, e abriremos aqui para as respostas aqui dos nossos palestrantes, do Fábio e do Márcio. A ideia aqui, eu vou começar com subsídio e salvaguardas, e o Lucas vai pegar a parte de revisões antidumping. A ideia não é adentrar na análise técnica do decreto de subsídio ou da nova portaria, e tendo em vista que isso já foi abordado num tema lá, num evento realizado pelo IBRAC, conjuntamente com a ESDCOM. Agora, então, a gente vai fazer uma análise estratégica e comparativa entre os usos, a utilização dessas medidas pelo mundo e pelo Brasil, e o que esperar agora para o futuro. Tá? As perguntas ficarão para o final, tá? Depois da palestra do Lucas. Então, vamos lá. Temos aqui 3 gráficos. O primeiro gráfico temos as utilizações, as medidas compensatórias, investigações antissubsídios iniciadas em conjunto, consolidadas, todos os países aqui de 2014 a 2020. No gráfico 2, nós temos os usuários, principais usuários, e mesmo assim de forma consolidada, de 2014 a 2020. E no gráfico 3, nós temos os principais usuários, aqui, ó, loaders consolidados no final, e dividido por ano. Então, o que a gente vê aqui no gráfico 1? Temos aqui 2 picos em 2018 e 2020 de utilização. No gráfico
2, nós vemos que, não obstante o aumento no número de medidas, o número de usuários ainda é muito pequeno, concentrado aqui em 4, 5 países. E aqui, dividido, temos aqui que os principais usuários temos como Estados Unidos, acompanhado pelo Canadá, Índia, Austrália e União Europeia, e o restante do mundo ainda usando aqui de forma incipiente. Então, quais são os dados interessantes aqui? É que a minoria dos membros da OMC utilizam de medidas compensatórias. Nos últimos 25 anos, 24 dos 159 países membros da OMC impuseram medidas compensatórias. E outro fato também interessante que é visto por aqui é 2018 e 2020 foi o pico de utilização das medidas. Então, o que eu trago aqui de questionamento para os nossos, primeiro para o Fábio? A gente vê aqui uma curva de utilização meio que linear, na ordem das 40 medidas aí de 2014, o pico de 2018 e 2020. E eu queria que você comentasse a que pode ser atribuído esse pico de utilização, englobando nas suas respostas questões como pandemia da Covid-19 e recessão econômica. Tá? E o segundo ponto, o segundo questionamento é: a que se atribui a concentração na utilização de medidas compensatórias a um pequeno grupo de membros da OMC? E aí eu gostaria que fosse incluído na sua resposta também questões como regulamentação sólida, auxílio governamental nas petições, histórico de utilização e protecionismo. Obrigada. André, obrigado pelo panorama, pelas perguntas. Acho que é super interessante, interessantíssimo dar esse zoom e olhar, entender um pouco o que está acontecendo no mundo. Interessante ver que, talvez até por essa particularidade de ser um instrumento mais concentrado em poucos usuários, né, quando a gente olha meramente a curva do primeiro gráfico, podemos ter uma impressão inicial de que está havendo uma grande onda, né, um aumento generalizado no uso. Quando a gente vai para o detalhe e vê os países que estão aplicando ano a ano esse tipo de medida, né, a gente consegue identificar duas situações bastante pontuais, e é bastante interessante ver isso. Em 2018, primeiro, chama a atenção a Índia. A Índia é o grande responsável por esse incremento, pelo salto dessa curva ali para 55 medidas em 2018. Ela é quem mais contribui para isso em 2018. Se vocês olharem no gráfico de baixo, a barrinha da Índia praticamente não existe antes, né? De 2018 para frente passa a ser superativa. Quando a gente vai olhar e entender o que acontece com a Índia nesse momento, tem um grande momento de reorganização da autoridade acontecendo lá, né? Então, primeiro, há de fato uma reorganização da estrutura, né? Então, eles consolidam as autoridades responsáveis por cada instrumento dentro de uma diretoria única. Antes isso ficava espalhado pelo governo indiano em diferentes órgãos, né? Então, tem uma concentração, tem a edição de novos regulamentos, né, modernizados, eles detalham, eles melhor delimitam como utilizar os instrumentos, eles fazem contratação, organização de equipes, treinamento especializado de pessoas para que possam utilizar melhor, ter maior capacidade de trabalhar com as medidas, e chegam inclusive a disponibilizar, né, um escritório, um helpdesk para auxiliar, para facilitar, chama de um helpdesk para facilitação de uso dos instrumentos de defesa comercial. Então parece que houve um grande momento aí, um marco em 2018 em relação à autoridade aí, indiana, né, que leva, inclusive, nos números que eles divulgam, ao número recorde de petições recebidas. Eles recebem 15 petições. Veja, no mundo são 55, 40, 30 medidas, né? Eles recebem 15 petições em 2018, 2019, para avaliação de subsídios e medidas compensatórias, né? Então, isso explica um pouco desse primeiro pico, né? No segundo momento, também, não necessariamente uma conclusão, uma hipótese, uma possibilidade, quando a gente olha o contexto, é em relação a Estados Unidos. Aparentemente, é Estados Unidos que sempre foi um usuário tradicionalmente efetivo, né, relativamente intenso, aí, de medidas compensatórias, mas passa a utilizar mais em 2020.
Uma hipótese que aventamos é que, resgatando um pouco do que o Márcio também apresentou antes, lá naquele panorama inicial, lembrem que ele citou a seção 232, né, que os Estados Unidos começa a utilizar lá em 2018, principalmente contra os setores de aço e alumínio, né, como forma de conter importações que estão acontecendo ali em seu país. O que acontece depois disso, depois de 2018? Estados Unidos passa a sofrer muitas críticas internacionais, né, diversos países questionam essa medida, abrem consultas, painéis, enquadrando isso como uma salvaguarda indevida e com problemas, né, e começam até a criar movimentos de retaliações, né, específicos ali para determinadas medidas. Em paralelo, né, nesse contexto, os Estados Unidos começam, inclusive, a abrir exceções, a flexibilizar a medida, exclui algumas origens, aumenta cotas, enfim, faz diversas concessões. Né, e passa ali em 2019, 20, a minguar o uso desse instrumento, né, enquanto, em paralelo, a gente vê que 2020 volta o recurso mais acentuado a medidas compensatórias, especialmente no setor de aço, de metais. Né? Então é possível que os Estados Unidos, diante das repercussões, da dificuldade de continuar operacionalizando a seção 232, tenha migrado agora para esse instrumento, buscando como um recurso uma alternativa, né, a não poder ou ter dificuldades para instrumentalizar, operacionalizar, e aí com toda a sensibilidade política aí do instrumento da seção 232. Né? Então acho que se explica um pouco esse panorama aí. E é bastante interessante também o paralelo com o Brasil, né? Então, com a Índia, em 2018. A gente está no momento em que a gente está fazendo uma grande reorganização do instrumento de medidas compensatórias, né? Com um novo decreto, com portaria que auxilia. Então, talvez, né? Será que podemos ter um momento parecido com a Índia? Não sei, né? Talvez, é possível, né? Com isso, encerro a primeira pergunta. A segunda pergunta, Andréa, também bastante interessante. Por que é tão concentrado? Né? Quando a gente olha antidumping, é um uso mais espalhado entre os países e as autoridades. Medidas compensatórias, de fato, são muito concentradas. Por quê? Porque é um instrumento mais complexo dos três, né? E ele é muito complexo. Né? Quando a gente vai para a origem dele, né, para o acordo de subsídios e medidas compensatórias, ele é o que menos detalha procedimentos, como aplicar, como conduzir uma investigação, como ela tem que funcionar. Né? Isso já aumenta a complexidade. Como tem menos medidas do que antidumping historicamente aplicadas, também tem menos jurisprudência em decisões do órgão de solução de controvérsia, que ajudam menos, né, a guiar, a orientar procedimentos em como as autoridades devem utilizar. Existe uma complexidade também maior relacionada aos próprios documentos, né, dificuldade de conseguir documentos de governo, né, de normativos, políticas, leis, e às vezes em línguas, né, que não são muito fáceis aí para se conseguir entender e compreender essas normas, para se identificar a existência de subsídios. Né? Então é um conjunto de elementos que torna, de fato, o instrumento muito mais complexo, muito mais difícil de operacionalizar, muito mais caro para quem vai utilizar isso como recurso. Né? E eu acho que isso justifica que países que têm uma legislação já mais sofisticada ou que houve um esforço para se tornar mais palatável o instrumento acabam tendo um uso maior, enquanto outros ainda sentem dificuldade de poder utilizá-lo. Desculpa, a gente está aqui com o tempo apertadíssimo. Vamos aqui, então, nos setores afetados por CVD no mundo. O que a gente olha nesses gráficos, pegamos só os 2 últimos anos, 2019 e 2020, é uma concentração, como a gente já verificou aqui nos outros slides, do Fábio e do Márcio, no setor de metais, no setor de aço. E aí, o que eu queria saber do nosso palestrante? O que se atribui à concentração dos pedidos de investigação de subsídios no setor de aço e que fosse englobada na sua análise pontos como excesso de capacidade global e o fato do setor de aço ser um destinatário frequente de suporte governamental por vários países do mundo. Ótima questão também, Andréa. Um grande fator que explica isso é que o setor de metais é muito intensivo em capital. Né? Então, de fato, não é um setor com uma alta barreira de entrada em termos de
necessidade de capital, né, o que justifica que governos tenham que atuar de forma mais ativa para viabilizar esses setores em seus países, né, e ao fazer isso também acaba tendo uma presença maior de SOEs, por exemplo, né, de State-Owned Enterprises, em que há participação direta do governo na operação, na propriedade dessas empresas, e isso acaba facilitando até o caminho de concessão e uso de subsídios nesses setores, né. Então, acho que são algumas particularidades que justificam porque esse setor tem uma presença maior nesse tipo de instrumento, né? Isso acaba, tanto para o uso, né, do instrumento, os setores que são mais beneficiados por esses fatores que eu comentei acabam sendo os que têm mais acesso a poder ter as informações e conseguir essas informações fora, né? Por serem empresas públicas, geralmente tem mais publicidade da existência dos próprios subsídios, né, o que facilita o acesso a elementos e evidências para que se possa solicitar o início de uma investigação e eventual aplicação de uma medida, né? Em suma, é isso. Andréia. Agora, o próximo slide, a gente tem aqui os 3 instrumentos de forma apresentados no gráfico. No terceiro, Brasil, medidas de defesa comercial iniciadas, temos antidumping, compensatórias e salvaguardas. E mundo, do mesmo jeito, antidumping, compensatórias e salvaguardas. A gente não vai entrar na análise dos institutos em si e mostrar um pouco o que a gente verifica desses slides, é que tanto o maior instrumento é o de antidumping, os dois, tanto Brasil e mundo é a mesma coisa, mas o que a gente verifica é que o mundo tem utilizado mais e mais salvaguardas e medidas compensatórias, enquanto o Brasil ainda está em patamares irrisórios. No slide 4, a gente pegou aqui China. Desculpa. A China, como tanto Brasil e mundo, é o principal alvo de medidas de defesa comercial. Desde 2001, ela é o principal alvo de defesa comercial. De acordo com dados da OMC, em 2019, mais de 7% das exportações da China para o G20 estavam sujeitos a medidas de defesa comercial por outros países do mundo. E o que a gente vê aqui nesse slide aqui, que eu não sei se dá para vocês verem, mas a gente tem salvaguarda em preto, medidas compensatórias em vermelho e dumping em azul. É que os principais países, as principais potências mundiais têm se utilizado de uma combinação de antidumping e medidas compensatórias ao mesmo tempo, iniciadas ao mesmo tempo, coisas que a gente não vê aqui pelo gráfico, nem em Brasil, aqui, onde o foco continua sendo medidas antidumping. Então, aqui, o que eu gostaria que o nosso palestrante comentasse primeiro, o que você atribui à baixa utilização dos mecanismos de medida compensatória e salvaguarda pelo Brasil em números absolutos, e o que esperar para o futuro com o novo decreto e a norma da portaria regulamentando as investigações anti-subsídio. Desculpa, saiu ali. E o segundo ponto, com relação ao slide 4 da China, como a gente viu ali, a maioria dos países, grandes potências do G20, utilizam-se de medidas combinadas. E o que pode ser atribuído ao fato do Brasil não utilizar e o que pode ser feito para o futuro com esse novo decreto anti-subsídio? Obrigada. Perfeito, Andréia. Acho que essa questão é importante para colocar uma visão, né, bastante interessante, que nem sempre é clara, né, sobre como usar, né, como se usam os instrumentos aqui no Brasil, né. Acho que o grande ponto defesa comercial aqui no Brasil, né, historicamente, não é visto como um instrumento de política, necessariamente de intervenção, né, no governo. Ele é um instrumento disponível para permitir o livre comércio, né, com instrumentos que corrigem distorções, né, sejam práticas desleais ou sejam surtos de importações, aí no caso das salvaguardas. E apesar de nossos regulamentos permitirem que possa se iniciar uma investigação tanto de forma provocada, né, a autoridade sendo provocada pelo recebimento de uma petição por indústria, uma parte interessada, como também de ofício pela própria autoridade, né, a gente vê que assim não se usa, né, nós não usamos o instrumento de abrir de ofício, né, então entendemos, né, a visão sempre foi, né, que assim, o instrumento está disponível para quem tem interesse em utilizá-lo e necessite do instrumento. Recebendo a provocação, recebendo a petição, nós como autoridade vamos proceder à investigação e caminhar para avaliação sobre se há elementos e se deve se aplicar uma medida ou não, né.
Então, isso explica um pouco dessa questão dos números. Ela foge um pouco do controle de, né, que o Brasil escolhe não utilizar ou como balancear os instrumentos, mas quais são os pedidos que recebemos. Né? Eles estão mais concentrados em antidumping. Né? É interessante a gente ver esse contexto de mundo na Índia e o nosso momento aqui com o novo decreto, porque pode ser que facilite, né? Talvez uma das dificuldades que tem existido para esse acesso, para essa não existência de um número tão significativo de petições, é que o instrumento é complexo, né? E torna um pouco mais difícil a operação. Né? O que a gente faz agora? Né? A gente, com esse novo decreto, detalha, moderniza, acrescenta o que já aconteceu em termos de jurisprudência internacional sobre o tema. Esse decreto vem junto com uma portaria bastante extensiva que detalha não só os procedimentos em si, né, os prazos, os procedimentos, os roteiros, os questionários, os materiais que precisam ser apresentados, mas até conceitos. Né? Então, até conceitos são detalhados para melhor explicar a ferramenta e permitir um acesso mais facilitado para quem tem interesse em utilizá-lo. Tá? Além disso, o que nós também já disponibilizamos, está em nosso site disponível, uma biblioteca de subsídios ao longo do mundo, né? Que existem aí ao redor do mundo. Né? Com base na experiência que a gente já tem, no que a gente já coletou de informações, de casos anteriores, do monitoramento que a gente acaba fazendo, né? Existe essa biblioteca lá disponível para o setor que tem interesse possa avaliar, né, se existe algum elemento que justifique ali, que esteja gerando uma intervenção, um prejuízo, né, ou dano, ou uma situação passiva de acionamento ao uso de um instrumento de defesa comercial. E ainda vamos ter mais à frente, né? Nós vamos ainda caminhar para ter o guia também de medidas compensatórias e subsídios, que é o próximo trabalho que a gente vai colocar, que entendemos que também vai facilitar um pouco mais o acesso. Né? Temos previsões também, já publicadas aí, disponíveis na pré-pleito, né? Em situações complexas, mas complexas é algo que pode auxiliar também. A gente faz uma pré-análise da petição que eventualmente possa ser apresentada. Existe uma facilitação no instrumento para indústria fragmentada, então um mercado em que tem um número muito grande de empresas, né, que é disperso, então existem instrumentos que facilitam também o acesso. Então entendemos que pode mudar um pouco, do nosso ponto de vista, disponibilizamos os instrumentos, a facilitação para que ele possa ser utilizado. Né? Se há demanda, se há interesse, esperamos as petições e para poder voltar ao uso desses instrumentos. Um pouco do que acontece também com os salvaguardas, quando a gente caminha para ter o novo decreto aí em breve. Obrigada, Fábio. Vou passar agora para o Márcio a parte de salvaguarda. A gente tem aqui, vou falar rapidamente, que o nosso tempo está super curto. Temos aqui os 3 gráficos, só agora envolvendo salvaguarda. Então, o que a gente vê no gráfico 1? Não obstante o pico de 40 medidas iniciadas em 2019, ainda é o menor instrumento utilizado pelo mundo. O interessante aqui é que, diferentemente de compensatórias, o que a gente tem o número de países que já iniciaram salvaguardas pedidos também é bem pulverizado, diferente de medidas compensatórias. A gente tem aqui um All Others enorme, aqui, gigante, com todas as informações dos países. E aqui também a mesma coisa dos países que utilizaram ao longo dos anos. Aqui a gente também vê uma utilização por países que não fazem parte do G20. Na verdade, a concentração é por países que não fazem parte do G20. E agora, passando aqui para o Fábio. Então, agora, para o Márcio, olhando um pouco para o Brasil, em dezembro de 2017, o governo abriu a consulta pública para colher sugestões relativas a procedimentos para aplicação das medidas de salvaguarda. E aqui vão os questionamentos. O que o novo decreto poderia trazer de benefícios, comparativamente ao decreto atualmente em vigor, de 1995, e quais contribuições que podemos ter com o novo decreto para que possa vir a estimular, assim como a gente tem acompanhado com o resto do mundo, uma maior utilização pela indústria nacional brasileira dos mecanismos de salvaguarda. E aí eu queria que fosse englobada na resposta questões como previsibilidade no novo decreto, amigabilidade das informações, roteiros, os requisitos mais claros, instruções e segurança jurídica. Bom, primeiramente, obrigado, André. Você acabou de me dar uma cola aqui para a resposta. Você já respondeu boa parte do que eu imaginava falar. Mas vamos lá. A salvaguarda, o nosso decreto de salvaguarda é o decreto 1488, que ele data de 1995. É um decreto bem enxuto e que basicamente reproduz o acordo de salvaguarda, que também, por sua vez, é muito sucinto. Então, a gente tem uma série de questões
que defluem daí, que talvez inibam a utilização ou mesmo o protocolo de petições de investigação de salvaguarda. A gente pode citar aqui como exemplo, por exemplo, óbvio, né, que o decreto de salvaguardas e o acordo de salvaguardas, eles não trazem nenhuma metodologia de como se deve calcular uma medida de salvaguarda se for aplicada por meio de elevação tarifária, né? Então, a indústria doméstica que vai pleitear, a gente sabe que um processo de defesa comercial ele é custoso, ele se arrasta aí no caso de dumping, por exemplo, por 10 meses, pode chegar a 18 meses, né? E o nosso instrumento atualmente, né, ele não fornece muita base sobre o que esperar como resultado, né? Além disso, o próprio instrumento ele tem suas particularidades que impõem uma certa cautela. Então, a salvaguarda, como eu já mencionei, ela é aplicada para o mundo como um todo, né? Aqui, sem entrar na controvérsia com o artigo 24 do GATT, que quem atua na área já deve conhecer, mas, em geral, ela deve ser aplicada contra o mundo como um todo. E aí já entra uma segunda questão, que é uma questão de interesse público, né? Como que você alcança um equilíbrio entre uma restrição tão drástica às suas importações e a perda de bem-estar que, naturalmente, decorre de qualquer medida de defesa comercial. A gente sempre tenta equilibrar os benefícios e os malefícios de uma medida, né? Mas a gente já viu aqui que uma alteração legislativa, uma modernização legislativa, pode ter um impacto muito significante. A gente viu isso em 2013 com o decreto 8.058. A gente viu no exemplo que o Fábio mencionou da Índia, em 2018, com a reestruturação da autoridade. Então, o que a gente espera, sendo bem realista, é que haja um aumento, né? Como o André já mencionou, a gente vai tentar detalhar melhor os procedimentos, né? As formas de cálculo, as partes interessadas, questões procedimentais, né, e materiais nesse novo decreto, que a gente espera publicar até o ano que vem. E a gente já viu que isso pode ter um efeito, teve no caso do decreto 8.058, teve no caso da Índia. Agora, o que a gente não espera é que o instrumento de salvaguarda passe com isso a ser o mais utilizado, porque ele tem as suas limitações, ele tem uma duração de tempo limitada, né? O tempo máximo que a gente pode aplicar de uma salvaguarda é de 10 anos, ao passo que uma medida antidumping pode se estender até quando a autoridade encontra os requisitos cabíveis. Então, resumindo, o que a gente espera trazer é justamente o que o André colocou, uma maior transparência, uma maior previsibilidade para os usuários do instrumento. A gente espera um aumento do uso desse instrumento, né? Não 2 medidas em quase 3 décadas, mas a gente não espera que ele passe a ser o principal instrumento devido às próprias características de uma medida de salvaguarda. Obrigada, Márcio. Eu vou agora passar a palavra para o Lucas, que vai falar de revisões antidumping, no mesmo molde também de debates. Vou ficar desse lado aqui também para facilitar aqui para o Fábio. Bom, pessoal, vamos falar então do antidumping um pouco e brevemente, e sobre revisões de final de período. Por que isso? Porque esse foi o tipo de processo de defesa comercial predominante nos últimos anos no Brasil, em função do estoque de medidas antidumping, que, como o Márcio mostrou inicialmente, o Fábio, enfim, estava um número grande de medidas aplicadas, é natural, então, que tenha havido várias revisões de final de período, e aí tem algumas tendências interessantes para discutir. Para poder fomentar o debate, só lembrar que, no caso das revisões de final de período, diferentemente das investigações originais, o que se faz é uma análise hipotética do que aconteceria se a medida fosse removida. Então, o que se olha é qual é a probabilidade da continuação ou da retomada do dumping e do dano dele decorrente. E aí são 5 resultados possíveis, né, dessa revisão. A medida pode ser extinta, né, permanentemente, ou ela pode ser prorrogada. Ela pode ser prorrogada com a modificação do montante ou com a manutenção da medida antidumping no mesmo montante, ou com a redução ou com o aumento. E há também a possibilidade da prorrogação com a imediata suspensão, que ali eu estou chamando de um afastamento a título precário da medida, porque ela pode ser eventualmente replicada. Esse é o artigo 109 do decreto. Depois a gente tem uma pergunta sobre ele. Aqui algumas estatísticas, tem inclusive um estudo que ainda não concluído, que estou fazendo a pedido da CNI, e aí tem os dados tanto quantitativos como também qualitativos em relação aos critérios predominantes. Mas aqui o que a gente tem de 2019 a 2021, pegando então esses 3 anos aí completos, né, da atual administração,
é que foram 94 revisões de final de período, só uma de medida compensatória, então quase tudo antidumping. A medida foi prorrogada em 84% dos casos, mas com a imediata suspensão pelo 109 em 11%, então a gente vê ainda assim a maioria dos casos de prorrogação, mas o resultado mais predominante foi a prorrogação com a redução do montante das medidas. Aqui só para salientar que, nesse período, o impacto das avaliações de interesse público nas revisões não foi tão grande. Teve 6 casos de suspensão por interesse público e 5 casos de redução do montante por interesse público. Eu estou descartando aí 3 casos que foram por causa da pandemia de tubos de coleta de sangue, que foi uma suspensão só temporária por 6 meses. Então, esses eu estou deixando de lado, mas só para deixar claro, então, que tem alguns casos, é claro que são relevantes para os setores, mas não é um impacto grande como já aconteceu no passado. Aqui os setores, não é surpresa para ninguém que a China é de longe, né, a principal origem, e no Brasil também ocorre a questão dos plásticos, químicos, siderurgia, como os principais metais, né, os principais setores. E aqui, depois os slides vão ficar disponíveis, eu vou só procurar resumir quais foram os critérios predominantes. Uma coisa importante é separar casos em que há exportações representativas na revisão dos casos em que não há exportações representativas. Por quê? Quando há exportações representativas, é possível calcular qual foi efetivamente o preço das exportações naquele período da revisão. E aí se calcula, então, o dumping, a margem de dumping, também a subcotação para aquele período. Quando não tem exportações representativas, é necessário fazer uma análise do qual seria o preço provável dessas exportações. É aí que vem, inclusive, um critério regulado, né, pelas portarias, e aí os cenários podem ficar um pouco diferentes. Mas, em síntese, nesse período, quando havia exportações representativas, normalmente o resultado foi mais determinado pelo cálculo da margem de dumping, e aí, quando a margem de dumping era maior do que o montante da medida, em geral, a medida foi mantida no mesmo patamar, com o entendimento de que esse patamar vinha sendo suficiente para conter os danos. E aí, claro, caso a caso, você tem a análise dos indicadores. Já nos casos sem exportações representativas, o resultado foi predominante a partir da comparação do preço provável com os preços da indústria doméstica. Então, principalmente, uma lógica de subcotação. Então, nos 2 casos, o que a gente vê é uma predominância da regra do menor direito. Você procurar colocar a medida no nível considerado pela autoridade suficiente para conter os danos. E aí eu vou passar, então, direto para as perguntas, são os pontos mais interessantes. E aí, subsecretário Fábio, escolhi 3 temas absolutamente incontroversos para ficar fácil o debate. Super simples. O primeiro é como equilibrar a questão da regra do menor direito com a colaboração de exportadores. E aí, por que essa pergunta? Porque, no período, chama a atenção que a colaboração ou não de exportadores não teve um impacto tão relevante nos resultados. Claro que teve casos em que, sim, houve uma diferença, o exportador colaborou, conseguiu uma margem menor, o que não colaborou, às vezes, teve uma margem, o montante, né, aplicado maior, mas, no geral, olhando todo, foi um impacto bastante tímido. E, por outro lado, a regra do menor direito, sim, ela tem uma grande prevalência. Como um dos objetivos da SDCOM, e precisa equilibrar vários, é justamente procurar incentivar a colaboração dos exportadores, porque sempre é bom que haja participação em ter dados primários, né, fornecidos por eles, mais confiáveis. Existe alguma perspectiva de trabalhar para modular esses incentivos e fazer com que haja uma participação mais significativa, um impacto, né, mais relevante desse critério? Lucas é muito simpático, né? Tem essa voz mansa, assim, no final ele solta, né, o tiro, né? Mas vamos lá, não, acho, brincadeiras à parte, né? De fato é o que a gente vem trabalhando mais recentemente, né? A gente editou as portarias novas para detalhar esse tipo de procedimento na busca por delimitar melhor como atuar nessas situações, né? Isso a gente vem de 2021 para cá trabalhando, e agora a gente começa a ter os casos com aplicação já dessas portarias e desse detalhamento novo. Então é bastante interessante poder ter esse, em primeiro momento, que a gente tem uma grande discussão sobre, puxa, como está funcionando, né? Acho que o que é bastante interessante nessa questão, a gente falou bastante aqui dos momentos que a gente vive, né? Como foi a evolução da defesa comercial. A gente fala de um grande momento de
racionalidade, né? Então, está muito consubstanciado nisso aqui, né? No momento em que a gente cai, essas situações se aplicam especialmente às situações em que não há mais um fluxo de importações, né? Então, a gente fala de casos aí de retomada de dano, de retomada de dumping, né? Então, existe uma necessidade de se avaliar a necessidade de readequar, se há uma necessidade de readequar ou não a medida, né? Acho que você delimitou muito bem, é um tema super técnico, super detalhado, e acho que você conseguiu simplificar um pouco onde a gente está tocando, Lucas, né? Mas acho que a primeira grande questão então, se estamos falando, é um caso de continuação ou retomada de dano, ou seja, há importações ou não há, né? Você bem colocou, quando há importações eu tenho o dado lá primário, eu pego o preço que o exportador efetivamente praticou, calculo a margem de dumping e aí avalio se é um caso de eu reduzir ou manter ou majorar a medida eventualmente se o dano continua acontecendo, né? E aí tem a outra situação, apliquei uma medida, não tenho mais importações, né? Então tem que avaliar, se eu retirar, é algo um pouco hipotético, né, que a gente entra. Se eu retirar a medida, qual a probabilidade de que as importações retornem e, retornando, elas virão a um preço, enfim, em condições que retomarão o dano à indústria doméstica, e é isso que decide se a gente prorroga ou não uma medida, né? Então a pergunta nessas situações ou melhor, a situação que tem que ser analisada, ela está prevista lá no artigo 107 do Decreto Antidumping 8.058, que nessas situações de ausência de importações ou volumes insignificantes, a medida poderá ser prorrogada em montante igual ou inferior, né? Ou seja, está claro que existe aqui uma pergunta, né? O que está por trás disso? Eu tenho que avaliar se é necessário uma readequação ou não da medida, se eu vou prorrogá-la, né? E essa análise que a gente faz. Só que até onde o decreto ia? Ele colocava isso igual ou inferior. E acabou. Inferior é como? Como que eu calculo? Qual é o referencial? Eu não tenho o preço aqui, não tenho volume de importações. Como calcular? Né? E aí a portaria de redução de direitos, né, ela delimita critérios, né? Então a gente deixa transparente, previsível, claro quais são duas possibilidades que a gente coloca lá. Não vou entrar nos detalhes porque acho que é muito específico, mas tem as metodologias previstas. Isso foi muito bom, não só para quem é usuário, mas até para nós, como servidores lá conduzindo as investigações, porque senão era cada caso a gente tinha que olhar o que eu tenho de elemento, como que eu calculo, se há uma necessidade identificada de se readequar uma medida, porque não há necessidade mais que ela seja aplicada no mesmo montante, né? Então, internamente é bom, para fora também é bom. Então, acho que o grande ponto, ainda para conseguir te responder a pergunta, existe um momento de avaliação da necessidade ou não de readequação da medida, né? Então, independentemente da situação de ter havido ou não participação do exportador, eu tenho que avaliar, primeiramente, se eu preciso readequá-lo ou não. Posso identificar, pelo contexto do caso, que eu tenho que reduzir. O direito ele vai ser suficiente para manter a proteção, enfim, manter a situação de proteção à prática desleal, né? Isso independe da participação. Então, pode ser aplicada nessas situações a regra do menor direito, um direito menor, mesmo sem a participação dos exportadores. Você bem colocou, e a gente sempre fala isso, e a gente estimula isso, e a ideia é ter mecanismos que estimulem isso. Quanto mais participação eu tenho, menos dados secundários eu preciso usar. Com dados primários eu consigo ter decisões mais assertivas, corretas, né? Me fundamento melhor para a minha tomada de decisão. Então, o que pode acontecer? São situações distintas, independentes. Eu avalio a necessidade de redução ou não, e eu posso fazer a redução em menor direito. Ao fazer isso, eu ainda posso aplicar adicionalmente essa consideração sobre a participação. A redução pode ser ainda maior, ou seja, né, em termos práticos, a redução pode ser eventualmente ainda maior para quem participa, porque ele traz algum dado, alguma informação que a gente pode dar um tratamento até privilegiado a ele, porque ele nos contribuiu também com informações para o caso, né? Então, eu acho que é essa distinção, e está amarrada, e a ideia é continuar tendo esse incentivo, e a gente entende que isso está funcionando, né? Não é que não está funcionando nesse mecanismo. Obrigado. Passar para a próxima pergunta. Mais simples, mas um pouco conectada com esse tema. A questão do preço provável. A maior parte dos casos, cerca de 60% das revisões, não houve as exportações representativas. E é até bom lembrar que é necessário estimar o preço provável nesses casos, que é um dos fatores de dano previstos, né, no próprio decreto. Agora, esse critério, né, as comparações a partir do preço provável foram bastante determinantes, tanto com o que a gente podia chamar, em alguns casos, do provável dumping,
ou da provável subcotação, da provável margem de dano, e aí a lógica do menor direito prevaleceu. Faria sentido, aí uma pergunta, como que têm sido vistos os casos do preço provável? São estimativas, né, baseadas normalmente em estatísticas oficiais de importações. Faria sentido pensar em alguma distinção de tratamento nos casos em que, apesar de ser o preço provável, o exportador colabora, apresentando seus dados de exportações para outras origens, versus os casos em que ele não colabora e aí tem que ser só dados secundários. E aí a pergunta, tem havido alguma dificuldade em alguns casos com isso, por conta da estatística ser, às vezes, uma classificação muito abrangente? Como que a SDCOM tem lidado com isso? E se há essa intenção de, talvez, separar esses cenários no futuro? Não, perfeito. Eu acho que cabe duas considerações bastante interessantes sobre o que você colocou, Lucas. Acho que, primeiro, o preço provável ele é importante, né? De fato, a maior parte das revisões cai em cenários de ausência de importações, o que, assim, é até, né, natural em algumas situações. Se a parte o exportador pratica dumping, recebe uma medida, ele prefere talvez ir para outro mercado. Enfim, tem várias situações possíveis, mas não é um comportamento que não seja inesperado, né? Mas nessas situações aí a gente precisa ter mais dificuldades para levantar informações, para tomar as decisões, né? O preço provável é um dos elementos centrais, né? Ele é importante, mas não é o único. Acho que é importante pontuar. Então ele tem e deve continuar a ter uma figura central nessa análise, sim, porque ela define, né, o preço, né, a forma talvez mais objetiva de eu comparar qual a probabilidade de retomada de dano, porque é o preço, no final das contas, que está entrando na competição direta com a indústria doméstica, né? Mas ele é um dos elementos, né? Nesse cenário a gente avalia outros elementos como potencial exportador, então capacidade produtiva, quanto essa origem está exportando para o mundo, como ela tem exportado, né? Eventuais aplicações de outras medidas antidumping para outras autoridades para essa mesma origem, são indicativos de que a prática de dumping continua. Então, no final das contas, é um conjunto de elementos que leva à decisão. Preço provável é um desses elementos, é importante, né, mas não é o único, né? Então, ele tende a continuar a ter uma importância relevante. Nessas situações, o segundo ponto, né, a segunda pergunta, ter a contribuição das partes, né, ajuda sim, né? Nós caímos em muitas situações aqui que vamos para dados secundários, são estatísticas mais agregadas, a gente tem em algumas situações dificuldade de chegar ao produto específico, né, que é o objeto da aplicação da medida. Buscamos as melhores alternativas, possibilidades, informações, metodologias possíveis para chegar ao mais próximo disso, né? Mas se há uma participação do exportador trazendo um elemento melhor, pode ser útil, né? Agora, a gente vai ter que avaliar caso a caso, né? Porque esse exportador é relevante ou não, né? Esse volume representa o país ou não. Então, aí são situações que a gente vai ter que cair na discussão de cada caso, mas a priori pode ser bastante interessante e contribuir para as decisões. Obrigado. Passando então para a última pergunta, que é o tema acho que menos polêmico, o artigo 109 do decreto antidumping. Nesse período foram 10 casos de prorrogação da medida com imediata suspensão. Em 2 desses casos houve a reaplicação, caso de cadeados de resinas de PVC, a reaplicação porque houve depois um aumento do volume de importações. Eu tenho uma visão particular sobre o artigo 109, que eu acho ele primeiro peculiar porque a gente tem um cenário de probabilidade, né, da continuação, retomada do dumping e do dano, e, ao mesmo tempo, uma dúvida sobre a evolução das importações. E eu tenho a sensação de que é um artigo que deixa todo mundo insatisfeito. O setor que teve a medida suspensa, e, às vezes, o setor que pretende importar também queria ter uma previsibilidade talvez maior. Então, eu fico me perguntando, ela é uma boa política pública? Eu queria saber da SDCOM, como a SDCOM avalia essa disposição como política pública e como que na prática se distingue a questão da continuação, da probabilidade de continuação ou retomada do dano versus uma dúvida sobre a evolução das importações. Isso seria interessante para conhecimento. E obrigado mais uma vez. Perfeito. Vocês viram que ele introduziu dizendo que era o mais simples para fechar em paz, né? Vamos lá. Eu acho que é uma política, como política, né? Não sei se chama assim, como um instrumento ali disponível, né? Nós consideramos bastante interessante, né, no ponto de vista de ser uma determinação que é OMC+, né? Então a gente traz algo além que a gente entende que é importante e é interessante para o sistema, né?
Por quê? Né? Parece ser algo um pouco conflitante, né, na decisão, mas se a gente compreender exatamente o que é tomado, qual decisão é tomada para cada uma das determinações, são duas, né? Então a primeira delas, assim, eu devo aplicar a medida, eu tenho elementos para prorrogar, manter uma medida em vigor? Tenho. Se eu tenho, eles são sólidos, não há dúvidas, eu aplico, né? Qual é a segunda pergunta? Existe alguma dúvida sobre se essa prorrogação fará com que... existe alguma dúvida sobre se esses volumes retornariam ou não na ausência da medida, né? É a segunda pergunta, né? Então, qual é a distinção exata entre as duas, né? Na primeira decisão, é a clássica que a gente toma, né? Então, eu tenho que ter clareza sobre os elementos. É elemento técnico de mérito, né? Então, tem probabilidade de retomada de dumping? Tem, né? Tem probabilidade de retomada do dano, ou seja, tem preço provável, tem potencial exportador relevante, tem fluxos aí de exportação acontecendo para outros países, tem medidas aplicadas por outras autoridades, sim. Então, existe uma probabilidade de, se eu retirar a medida, os fluxos voltarem e eu voltar a ter dano. Então, faz sentido eu prorrogar, né? Então, eu tenho uma sólida fundamentação para prorrogar a medida. O que pode acontecer? Aí, essa análise do 109, ela vai depois, né? Primeiro eu vejo, existe a capacidade da origem de retomar dumping e dano? Sim. O segundo, tem alguma dúvida sobre o potencial de ela usar ou não essa capacidade? Então é sutil, mas é diferente, né? E aí a gente já prevê na portaria alguns elementos que são analisados, mas não tem como ser exaustivo, né? A gente vai ter que avaliar sempre, caso a caso, qual é a situação que existe ali, né? Para dar, enfim, tornar isso um pouco mais concreto, né? Brevemente citando aí o caso de PVCS da China, que você trouxe aí também, né? Mencionou, a gente teve a prorrogação da medida, teve a suspensão imediata via 109, ou seja, ela está em vigor, mas suspensa, os volumes voltaram a acontecer 2 meses após a suspensão, e houve um pedido da indústria doméstica e a medida foi reaplicada, né? Então, qual foi a dúvida que surgiu lá? Eu tinha todos os elementos para prorrogar. Qual foi a dúvida que surgiu, né? A gente olhava para a China, os volumes de exportação para o mundo da China caíam, assim, todos 50%, se eu não me engano aqui, né? Então, era uma queda relevante de um país que tem um perfil exportador muito forte, né, para os produtos em geral, né? Ao mesmo tempo, a China mudava o seu perfil ali de exportador para importador líquido, né? O seu grau de ocupação da sua capacidade produtiva passou a ficar cada vez mais alto, né? Então estava existindo uma indicação ali de que estava havendo uma priorização do mercado interno. Só que o que resta, né? Quando a gente fala de China, os volumes são sempre muito grandes. Então, mesmo nesse cenário, os volumes eram imensos em relação ao mercado brasileiro. Justificou aplicar a medida. Existe um potencial lá grande, mesmo nesse cenário, de causar impacto aqui no Brasil. A dúvida existiu, nesse movimento de mercado, ela voltaria ou não a mandar para o Brasil, ou vai passar a priorizar somente o mercado interno, né? E aí foi o teste, né? Foi lá e, de fato, né, um volume relativamente pequeno para os padrões chineses, né, voltou a entrar do Brasil, e a potencialmente retomar o dano aqui, justificou a reaplicação da medida. Então, a gente entende que, na nossa visão, eu acho que se há um desconforto, se nem todo mundo fica feliz quando um 109 é aplicado, talvez falta um pouco compreender melhor o instrumento, né, e como ele é operacionalizado. Porque, por um lado, é uma dúvida, né, mas é um tipo de dúvida que não suscita o encerramento da medida, né? Então, a medida está lá em vigor, né? Não tem importações nesse cenário, né? Mas a qualquer momento que elas voltarem, né, a indústria doméstica a peticionária está apta a solicitar a reaplicação, e é um procedimento bastante expedito, né? E nós trouxemos na portaria a delimitação de prazos bem expeditos para que ela seja, de fato, tenha esse caráter de rapidamente voltar a permitir esse tipo de proteção, né? Então, entendemos que é uma ferramenta difícil de entender, mas quando se compreende, ela é bastante interessante e importante para as decisões que a gente toma. Obrigado, subsecretário Fábio. Acho que e cumprimentar mais, né, você e o Márcio também pela transparência e clareza nas explicações, né, enfrentando o debate. Eu brinco, mas na verdade são temas extremamente complexos, né, muito técnicos, e não é fácil, né, porque no antidumping é assim, nunca... sempre alguém está insatisfeito, né? É um pouco da natureza e do processo, mas a gente sabe do esforço e do ótimo trabalho que vem sendo feito na subsecretaria. Então, agradecer novamente aí e obrigado por essa parte do debate. Passa de volta para a Andréia. Obrigada, Lucas, obrigada, Fábio, obrigada, Márcio, por terem aceitado esse desafio desse formato diferenciado de debate. A Carol aqui nos autorizou a receber uma única pergunta.
da plateia. Então, eu estou aqui abrindo aqui para a plateia, se alguém tem alguma pergunta aqui. Agora eu fiquei com mais medo ainda do que quando eu estava com o Lucas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom dia, meu nome é Rodrigo, sou advogado, sócio da RGMA. Minha pergunta é para o Fábio sobre a situação do interesse público, né? Porque o interesse público inicialmente se dava no âmbito do Ministério da Fazenda, do GTIP, e com esse novo governo ele foi para dentro da SDCOM. Então é uma curiosidade, como é que isso aconteceu internamente, né? Porque a SDCOM é a autoridade que conduz investigações e o interesse público pode mudar o resultado da investigação. E qual é a sua avaliação sobre isso, né? Foi positivo estar tudo dentro da SDCOM ou você pensa que no futuro isso pode mudar, eventualmente em outro ministério, outro órgão do governo? Obrigado. Rodrigo, obrigado pela pergunta, Rodrigo. Interessantíssima, interessantíssima. Como a gente vê, né, esse movimento que aconteceu de forma extremamente positiva, né? Eu acho que a nossa conclusão é que houve um reforço imenso na institucionalidade, né, na consolidação do sistema de defesa comercial, né, e que reforça também a isenção, né, com a qual a gente conduz as investigações, buscando sempre aplicar o que é razoável, o que é necessário, na medida do suficiente para conter danos, situações, e mesmo diante de situações como essa, né, há uma situação mais ampla, né, uma avaliação mais ampla de que para outros players, para a sociedade, para outros setores, né, para a população, enfim, de forma geral, a aplicação da medida é menos benéfica do que a sua não aplicação, né, a gente decide também por isso, né. Então, de novo, acho que também é uma situação que pode parecer antagônica, né, mas, pelo contrário, acho que ela mostra a isenção com a qual a gente conduz, né. Hoje, internamente, a gente estrutura, a gente tem uma estrutura, tem uma equipe especializada, uma coordenação específica que cuida disso, né, e conduz os processos investigativos, né. E eu acho que essa questão da isenção também ela é muito beneficiada pela forma como a gente buscou estruturar esse procedimento, né. É um procedimento com um processo administrativo amplo, longo, né, ele dura praticamente ou todo o tempo ali da própria investigação de defesa comercial, ou revisão de defesa comercial que está acontecendo. É público, né, algo que não acontecia antes, então a divulgação, publicação de um parecer, há um convite para que se apresente questionários e as partes interessadas que têm algum interesse tragam informações e elementos para contribuir para essa análise. E, diante desses elementos, todas as partes interessadas podem comentar, podem criticar, podem acrescentar aos elementos que são ali discutidos. Então, acho que quando a gente coloca numa esfera de grande publicidade, eu acho que isso, de novo, facilita a isenção, a discussão aberta, a discussão ampla sobre o que tem que ser feito, né? E eu acho que também nos dá mais solidez, tranquilidade para chegarmos a uma decisão que reflete, no final das contas, o que está lá nos nossos guias, nas nossas portarias, que é uma análise objetiva, né? O interesse público que nós fazemos internamente ali na SDCOM é um interesse público técnico, né? Então tem critérios claramente definidos, né, que são avaliados. Então a gente avalia, por exemplo, oferta nacional, capacidade produtiva, concentração de mercado e outros elementos. Oferta internacional, né, se existem origens alternativas ou não, caso a medida seja aplicada, como é a viabilidade de outras origens. Intervenções em preço, características de produto, né, produto que tem substitutibilidade ou não, né. E, por fim, rodamos também um modelo de impacto, né. Então, a gente quantifica com o modelo de equilíbrio parcial, né, é um dos nossos melhores esforços para buscar quantificar um pouco desse impacto, que é difícil de calcular, né, para entender qual o tamanho desse impacto em termos de volume de preço, né, no mercado, que a aplicação da medida traria. Então, acho que por tudo isso a gente vê de forma bastante positiva, né? A gente traz agora, inclusive, essa avaliação de resultado regulatório, que estamos conduzindo agora, teremos o resultado até o final do ano, exatamente para a gente mesmo avaliar, né, e a gente ter a resposta final sobre se, puxa, tudo isso que a gente pensou e que a gente entende, que a gente vê dessa forma, se concretizou, né? Então tem segurança jurídica, tem previsibilidade, tem transparência no processo de forma a torná-lo efetivo, né? E importante, né? E excepcional, né? Como ele tem que ser. A característica de intervenção por interesse público tem que ser excepcional, né? Quando ela existe,
nesse elemento técnico, ou excepcionalíssima, né, em situações como a que o Lucas comentou, né. A gente teve intervenções recentes aí diretamente aí no âmbito do GSEX para seringas e tubos de coleta de sangue numa situação de pandemia, né. Então a gente precisava rapidamente ter facilidade para que esse produto não faltasse, né. Então acho que delimita aí o excepcional, o excepcionalíssimo, e entendemos que o sistema caminha num momento bom de institucionalidade, de reforço aí da segurança, enfim, da estrutura do sistema de defesa comercial como um todo. Obrigado pela pergunta. Passa. Obrigada, Márcio, Andréia, Fábio, Lucas, foi excelente. Acho que a gente até, depois dessa conversa, que certamente várias perguntas surgiram, a gente estava até pensando em retomar aquele formato do Café com Autoridade, né? Porque acho que muita gente queria aqui ficar mais tempo conversando com vocês, para a gente construir esse diálogo. Foi muito bom. Obrigada.